Olá, meus amigos, seja muito bem-vindo a mais um Doutor Pode. Esse é o podcast onde todos os doutores podem. É isso aí. E hoje recebendo aqui, com louvor, o doutor Manuel, nosso sócio do nosso Doutor Pode, né? Sempre presente aí, né, Dudu? É isso aí. E recebendo quem? Hoje a gente tem o prazer de receber o ortopedista, Dr. João Paixão. Um cara apaixonado pela profissão. Apaixonado pela... Você tá vendo? O João, eu tive o prazer de conhecê-lo num trabalho, né? Ele é da área de ortopedia e resolvi trazer aqui para a gente poder conversar um pouco sobre o tema. Tem muita gente que tem muita dúvida sobre várias questões inerentes à ortopedia. E eu gostaria de começar, João, perguntando para você, contar um pouco da sua história, se apresentar, aonde que você formou, onde você fez residência, qual área da ortopedia que você costuma mexer. Conta um pouquinho da sua história pra gente. Beleza. Então, primeiramente é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. É um projeto super bacana que vocês estão montando aqui, pô, muito, muito legal. Poder contribuir com isso é uma honra, tá? Então, eu formei aqui em Belo Horizonte mesmo, formei na UniBH em 2013. E na hora que a gente forma, né, Manuel, a gente tem muita dúvida. Pô, vamos trabalhar ou vamos fazer residência de uma vez? Acabou que eu falei, não, vou fazer a residência de uma vez, vou emendar. Aí entrei na residência de ortopedia lá na Santa Casa. E por lá mesmo, são 3 anos a residência. Aí eu fiz o 4º ano de especialização em cirurgia do pé e tornozelo. E não satisfeito, emendei também no mestrado. Então, assim, fui fazendo uma coisa atrás da outra. Não, e o doutor é casado? O doutor namora? Não, sou noivo. Tá em vias de fato. Tá em vias de... Sabe por quê? Não casou ainda? Pega no pé. Aí já foi direto para especialidade. A mulher não aguenta. O doutor pega no pé, especialista. A especialista falou, é com esse aí mesmo. E aí fiz o mestrado e por lá fiquei. Lá eu trabalho na Santa Casa, na preceptoria da parte de pé e tornozelo, da residência. Trabalho em outros locais, como João 23, Hospital da Polícia Militar. Sou professor das Ciências Médicas. Peraí, o doutor não para, não. O currículo, vai ser um podcast pro currículo dele. Né? Não, e o tanto de lugar, não. Isso. Graças a Deus, né, doutor? Mas tentando diminuir um pouquinho. O doutor já está com qual idade? Pelo tanto de currículo dele, ele tem uns 95 anos. Está com 15? Tenho 33 anos. Poxa, é um menino, olha. Mas foi tudo assim, ó, tudo de uma vez. Metralhou tudo, né? Parabéns. Obrigado. Ô, João, a gente vai trazer algumas questões aqui, já emendando um assunto aqui, Dudu. O ortopedista, ele é uma especialidade eminentemente que mexe com musculatura, osso, ligamento, tendão, essas coisas. E eu vejo assim muito, no dia a dia mesmo, as pessoas com dúvida com relação às dores articulares, né? Muita gente fala que tem artrite, tem gente que chega assim e fala que tem artrose, aquelas senhorinhas que já tem um certo desgaste. Que cria dúvida, né? Eu queria que você falasse um pouquinho qual que é a diferença entre artrite e artrose, esclarecer para o pessoal que está escutando, vendo, né, nosso podcast. Isso é engraçado, assim, realmente é uma dúvida muito frequente. E o pessoal até confunde, às vezes, até com osteoporose, né? Tem artrite, artrose, osteoporose, então assim... Mas, no final das contas, a artrite e a artrose é a mesma coisa. A gente está falando da mesma doença, né? Que nada mais é que o desgaste da articulação. Toda articulação do nosso corpo uma articulação entre 2, às vezes mais ossos, e entre eles tem a cartilagem, né? Então, com o tempo, tem pessoas que essa cartilagem vai se perdendo. Com atrito, né? Com atrito. Às vezes tem algumas condições também, até genéticas, tá envolvido nisso. E com essa cartilagem, como ela vai sendo degenerada, começa a ter contato de osso com osso e começa a ter dor. Né? Então, e isso é artrite e é artrose, é a mesma coisa. Mas assim, entendeu? Eu quando estudava biologia, artrite, tudo termina em it, é uma inflamação. E artrose? É porque, na verdade, o nome correto seria artrite degenerativa. Né? Então, que no final das contas, a gente acaba definindo como uma artrose. Mas só a denominação. Só a denominação, basicamente a mesma, a gente está falando da mesma doença, sabe? E pegando esse gancho aí, ô João, tem umas perguntas aqui que a gente selecionou, né, que são dúvidas comuns, assim, o pessoal até pergunta muito no Google e tal, e eu dei uma pesquisada, né? E uma das perguntas, falando de artrose, a pessoa perguntou que ela fala que ela tem artrose no joelho, e ela pergunta se ela deve parar de praticar esportes. Isso depende do grau de lesão, depende do tratamento, como é que funciona isso? Na verdade, vai depender do grau de lesão e também do tipo de esporte que o paciente faz, né?
Eu sou mais da opinião que quanto mais ativo o paciente for, melhor. Independente se tem artrite, artrose, né? Mas quanto mais ativo ele for, melhor. Claro que, por exemplo, o paciente tem uma artrose muito avançada que gera dor, limitação, e ele é corredor, né? Aí, você tem que falar, olha, infelizmente vai ter que ficar um pouco afastado da corrida, porque é uma atividade de impacto. Ou mudar, né, essa atividade também, né? E principalmente mudar a atividade, às vezes para uma atividade sem impacto. Né? Uma atividade na água, um spinning, essa é uma excelente opção. A gente sempre foca nisso, tentar fazer uma atividade sem impacto, né? Porque, na verdade, a artrose ela é uma doença que tende a piorar com o tempo, né? Ela tende a piorar, ela não tem cura, ela tem tratamento. Mas a musculação, como ela faz esse reforço também nos ligamentos, deve ajudar bastante, né? Com certeza, ela é essencial, né? Ela é essencial. Então, por isso que às vezes o paciente ele tem um quadro de artrose e quer praticar uma atividade física, a gente sempre orienta um reforço muscular muito bom para essa musculatura aguentar toda essa carga e não transferir ela para o osso. Sim, né? Porque a musculatura ela envolve, né? Os ligamentos, os ossos. Isso, exatamente. Agora, aquelas joelheiras, que muitas vezes, às vezes até acha na farmácia, né, Dudu? Isso. Aquelas joelheiras, muita gente, muito profissional da área de vôlei, basquete também, algumas pessoas usam, até no jiu-jitsu. O pessoal usa. Ele tá puxando sardinha porque faz jiu-jitsu. Na verdade, ele gosta de ficar usando meia rosa. Aquilo lá não é para esporte. Ficou agarrando o outro. Acho que é Polaina, antigamente. Deus amado. Continua, doutor. Mas, João, essas joelheiras, para quem tem artrite ou artrose, ou o pós-operado, isso aí ajuda de alguma forma vamos dizer assim, facilita com que o paciente pratique alguma atividade ou não? Isso não tem muita... Na verdade, o uso da joelheira tem suas indicações, mas é principalmente naquele quadro mais agudo, que o paciente está com mais dor, e realmente ajuda, porque aumenta a estabilidade do joelho. Vamos colocar o joelho, porque é a articulação que mais frequentemente tem artrose, né? Só que, ao mesmo tempo, tem um grande problema, porque o paciente, às vezes, ele gosta de usar a joelheira e usa ela de forma crônica, assim, né? Por tempo indefinido. Quase que como estética. Coloca aquilo ali como uma condição dele fazer qualquer tipo de atividade. Aí começa a gerar um problema. Por quê? Pensa comigo, o corpo, né, tem algo que está fazendo o papel da musculatura, que é estabilizar aquela articulação. Então, o que o corpo vai pensar? Pô, não preciso mais... Não vou fazer tanta força ali. Força, né? Então, começa a ter uma atrofia da musculatura. A joelheira, ela tem esse impacto... Isso. Então é só para situações, vamos dizer assim, de dor aguda... Isso, usar por um determinado e depois período de tempo, deixar 2 livre. semanas, 4 semanas, e associar um reforço muscular. Porque o paciente, às vezes, ele usa a joelheira durante muito tempo e não faz mais nada. Entendi. Né? Mas se ele praticar, por exemplo, a musculação, trabalhar membros inferiores... Não tem problema. Esse problema. Mas se ele ficar só adepto da joelheira e ficar, vamos dizer assim, imóvel, não usar ali... Porque a joelheira é boa, ele sente um alívio. Então ele pensa, não, tô tranquilo aqui, tô tranquilo, e pronto. Tá me ajudando. Mas na verdade, se usar por muito tempo, tá atrapalhando. Olha que legal. Então aí acaba gerando um aumento de dor, um aumento de limitação. Então assim... em vez de ajudar, vai atrapalhar. Acaba atrapalhando. Olha aí, Dudu, achei que a joelheira ajudava. Tá vendo? Ele tava falando que você tava indo cheio de coisa, de cotoveleira. Não, é porque tem um pessoal que usa joelheira por causa do tatame. Luta greco-romana usa. O jiu-jitsu tem uma parte que usa. Não tem problema, pô. O cara que tá lá no jiu-jitsu é um cara que tem um preparo físico muito bom, né? Então assim... Então tá liberado. Então, só não pode ficar só com a joelheira e parar. Ele chegou aqui outro dia, o doutor Manuel chegou aqui, Eduardo, vê se minha orelha tá ficando amassadinha. Eles gostam. Parece uma couve-flor, né? Não, mas aqui não dá pra ver, não, porque eu já tô com... Ele falou, você acha que eu tô... Não, eu falei, doutor, poxa, vai ter que fazer uma cirurgia plástica agora. Não, isso aí não. Mas, Dudu, a gente recebeu um convidado no segundo episódio. O neurocirurgião. O neurocirurgião, e a gente falou um pouco sobre coluna. Então, eu vou fazer essa transição agora, saindo do joelho e indo pra coluna. Ele falou da aplicabilidade da especialidade da neurocirurgia, porque muita gente acha que a coluna é uma área específica e restrita à ortopedia. Ele explicou a atuação dele, explica pra gente também como é que a ortopedia trabalha com as doenças da coluna, do ponto de vista cirúrgico, as famosas artrodés, né, os traumas. Explica pra gente como é que a ortopedia aborda a coluna. Acaba que a maioria dos pacientes que tem problema na coluna vai chegar num ortopedista.
Até porque a grande maioria, vamos colocar aí uns 85, 90% dos problemas de colunas, são de causas musculoesqueléticas, né? Um problema muscular, uma artrose, né? Que é um desgaste da coluna, e então acaba chegando mais no ortopedista. Mas tem algumas causas, por exemplo, a hérnia de disco, que o neurocirurgião trata muito também, sabe? Porque dá algumas repercussões de problemas de nervos, etc., que o neurocirurgião ele é capaz, né, de dar condução, às vezes fazer um tratamento cirúrgico. Mas assim, a lombalgia é o sintoma é a queixa mais frequente nos consultórios, né? Ortopedia. Ele falou isso aqui, né? Da ortopedia. 80% é ortopedia. Na medicina, se eu não me engano, o primeiro lugar é cefaleia ou IVAS. Isso. Né? Um dos dois, infecção de via aérea superior ou cefaleia, acho que não tem definido. Em segundo lugar, lombalgia. Então, assim... sei lá, se o brasileiro é muito... A postura do brasileiro, até por conta de muito celular, computador, né? A postura do brasileiro acho que é uma das piores também, né? Tem isso e também tem... É porque tem uma série de fatores de risco, sabe? O tabagismo é um fator de risco. Para coluna? Para dor na coluna. Para dor na coluna? Isso. Interessante isso aí. O sedentarismo, o ganho de peso. E tem muito associação também com o fator psicossocial, né? Paciente que às vezes, por exemplo, tem uma insatisfação muito grande com o trabalho, tem uma depressão, uma ansiedade. Eu ia falar isso agora, a pessoa deprimida, a postura dela já é um pouco mais curva, né? Isso. E eles acabam somatizando muito essa dor na coluna, sabe? Então é muito frequente a gente pegar paciente com lombalgia crônica, que tem um quadro de depressão, um quadro de ansiedade, até porque a própria dor gera isso, né? A dor crônica, ela gera uma ansiedade, uma depressão no paciente. E isso é muito legal da gente mais para frente poder ligar, às vezes até chamar o doutor novamente aqui, para a gente trazer um psicólogo, um psiquiatra e somar isso para ver a questão da mente com essas dores, né? Isso, exatamente. E... Na área do coração isso é bem comum, né? Tem muita... transtornos. A pessoa sente... Ela sente a dor no local... Mas não é um problema inerentemente do local, é um problema secundário ao transtorno psiquiátrico. Você vê que a pessoa tem a tendência até de colocar... Agora da coluna eu tô sabendo agora, viu, João? O corpo humano, ele somatiza demais, né? A gente... É tudo ligado. Às vezes a gente tem um problema em casa, psicológico, com a família ou no trabalho e acaba somatizando de alguma forma. E a lombalgia é muito frequente acontecer isso, sabe? Então... Eu já até encaminhei paciente pro João já no pronto-socorro e falei assim, Manuel do céu, pelo amor de Deus. Bons tempos de plantão, né? Bons tempos. Mas é interessante perceber isso, né? Porque o corpo vai irradiando, então. Essas dores, às vezes, realmente não tem problema na coluna propriamente dito, mas é uma parte psicológica. Isso. A cartilagem, aí vai uma pergunta até pessoal. Vou aproveitar a presença do rapaz. Aproveita a consulta. A consulta. Que na cardiologia a gente vê muito degeneração, alterações valvares degenerativas, calcificações, atrofias, vamos colocar assim dessa forma bem coloquial, geral. Né? Na coluna, nas cartilagens, existe essa mesma degeneração com o avançar da idade? É por isso que dá artrose? Há um consumo, há uma calcificação dessas cartilagens ou não tem nada a ver? Não, com certeza. É porque a coluna, como toda parte do corpo, é uma grande articulação. São vários ossinhos articulando um com o outro. Né? E como eu disse no início do podcast, que entre um osso e um outro que estão articulando, tem cartilagem. Então começa a degenerar a cartilagem, começa a ter contato de osso com osso e começa a gerar dor. E o mais interessante é que essa perda de cartilagem gera uma certa instabilidade na coluna também. Aí o corpo tenta proteger essa instabilidade e faz um ossinho e cresce um osso que não devia crescer, que é o osteófito, que é o bico de papagaio. É o bico de papagaio. É o bico de papagaio. Então isso é uma adaptabilidade. Isso, porque está tendo uma certa instabilidade ali e na tentativa de proteger, né, de estabilizar a coluna, o corpo ele cresce um osso a mais ali para dar essa estabilidade. Olha que bacana. Entendeu? Realmente... Não, o corpo é um mundo, não é um universo, né? Assim, tanto é que o doutor comentou comigo um pouquinho antes de começar aqui o nosso podcast, essa questão dos médicos cada dia especializarem mais num trechinho do corpo. Isso. Né? A gente até brincou assim, o oftalmo. Hoje em dia, daqui a pouco o oftalmo, assim, eu atendo o olho esquerdo. Metade do olho para lá. Porque o direito é outro mundo. Mas assim, e o doutor tem feito isso, né? Se especializado mais no tornozelo, né? Isso, é porque, igual a gente estava falando, que o volume de informação hoje em dia é muito alto, né? Então,
exige do médico cada vez mais especialização para ficar bom em determinada área, né? Então, na ortopedia, o cara ele faz pé, ou ele faz joelho, ou ele faz coluna, ou ombro, ou mão. E ainda dentro dessas subespecialidades, ainda tem aqueles que vão também se especializando cada vez mais. Eu vi uma pessoa falando que a mão do ser humano, ela está mudando até por conta do uso do celular, do apoio. Tem causado lesões nos ligamentos dos dedos, da mão, pelo excessivo, né? Uso excessivo, causa, né? Tem ficado dedos tortos. Nossa, se no treino a gente tem, mas no celular, coisa, né? Puxa vida, hein? Mas tem gente que fica 10 horas. Gera tendinites, né? Inflamações do tendão. Essas lesões por esforço de repetição. Né? Perícia, deve ter demais essas coisas. Tem demais. Eu conheci um pastor mesmo que ele teve problema na mão por causa de microfone. É mesmo? Muito tempo, a mão fechada. Segurando. Teve que fazer cirurgia, abrir a mão, fazer. Sim. E é um pastor bem conhecido aqui em Belo Horizonte que você fala assim, poxa, hoje em dia ele só usa o microfone, o headset, né, para evitar fazer essa uma outra cantora que eu vi também, ela não conseguia segurar um copo. Ela foi perdendo a força da mão pelo uso excessivo repetido, né? Tem muito lesão de esforço repetitivo, LER, né, que está associado a isso e principalmente ao trabalho. E falando até para o povo que está nos ouvindo, que não são só médicos e tudo, aquela tala que o pessoal usa na mão para digitadores, pessoal de telemarketing, funciona mesmo? A gente até volta nessa questão da proteção, né, individual, EPI. Funciona bastante, ajuda... A pessoa pode usar durante muito tempo ou só por um período? Aí entra também naquela questão da joelheira, né? Sim. Que assim ajuda em quadros de tendinite mais agudo, né? Uma dor mais inicial, só que também não pode abusar demais, né? É porque é uma tala, né? Exato. E gera restrição de movimento, então acaba dando rigidez articular, então isso pode até piorar a dor do paciente. Porque ele alivia determinado local, mas aí você começa a forçar outros locais, né? E tem isso também. Ô, João, entrando agora na outra dúvida que eu acho que é bem comum e a gente, pelo menos eu que não sou da área cirúrgica, né, sou da área clínica, e vai muita senhora, e às vezes adultos de meia idade, mas vai muita senhorinha reclamando de dor, já que você é especialista em tornozelo, dor no calcânio. Aí todo mundo fala daquele famoso esporão do calcânio. Explica pra gente o que é isso, se realmente isso existe, se o tratamento é sempre conservador, se existe algum caso de ter que operar essas lesões. O nome feio do esporão é fasciite plantar. Né? Eu não vou nem tentar repetir. Mas aí o nome popular é esporão do calcânio. Na verdade, esse nome pegou porque toda vez que o paciente estava com a dor no calcanhar, fazia-se um raio-x e via que tinha um ossinho que cresceu ali na região do calcanhar, que é o esporão. E acreditava-se antigamente que aquele ossinho era a causa de dor. Mas aí vários estudos foram feitos e viu que, na verdade, aquele ossinho é uma consequência. E tem muita gente que tem aquele ossinho e não tem dor, né? Então, hoje em dia sabe-se isso que... é uma adaptação do corpo. Isso, exato. Então, mas sabe-se que aquele ossinho não é causa de dor, mas que a dor ela ocorre por causa de uma degeneração, um problema degenerativo da fáscia plantar. A fáscia plantar é como se fosse um tecido fibroso que a gente tem embaixo do pé, que mantém a forma do nosso pé, né, para a gente conseguir caminhar direitinho. É uma sola. Né? Isso, como se fosse isso. E aí há um endurecimento anormal daquela região ali, a pessoa acaba sentindo. Isso, aí fica um desgaste ali naquela região do calcanhar, aí fica parecendo que a pessoa está até pisando em prego. Mas aquilo ali é operável ou sempre tratamento conservador? A enorme maioria dos casos é tratamento conservador mesmo. A grande maioria melhora. Nem sempre o tratamento é fácil, porque tem que fazer diversas coisas, não só remédio, mas principalmente alongamento muscular, fortalecimento. E é um local que está tendo dor. Isso, então, exato. A fisioterapia entra aí? Não? Entra demais. O fisioterapeuta é parceiro. Ele que vai resolver o problema. O médico vai só mandar, né? Só vai dar uma raquetada. Falar, resolve aí. Porque é muito associado a encurtamento de posterior de coxa e panturrilha. Então, o fisioterapeuta atua principalmente nisso, para fazer esse alongamento, esse fortalecimento. Alguns casos mais resistentes não melhoram, a gente pode fazer infiltrações,
Mas assim, uso de palmilhas também é interessante. Sapatos ortopédicos. Isso, né? Exato. Tem então, aquela marca famosa que não pode falar, né? Pode falar. Vamos ver, vai que ele assiste o nosso podcast e vira um patrocinador. Aí, Dr. Shaw, aí, doutor. Veja, gente. Mas a boa notícia é que a maioria dos casos resolve bem, sem tratamento cirúrgico. É muito raro se fazer cirurgia nesse tipo de caso, sabe? Mas há possibilidade também, em situações específicas. Mas a gente deixa assim para caso que não melhorou mesmo, porque já foi feito a cirurgia ela não tem 100% de resultado. E o tratamento, além da fisioterapia, medicamentosa também? Tratamento medicamentoso é principalmente a fisioterapia, medicação, né? Seria um que anti-inflamatório? Um anti-inflamatório, um corticoide. E é necessário fazer, até para aprofundar, exames de sangue para saber o grau? Nada disso. Nada, não precisa nem de raio-x, nem de ressonância, não precisa de nada. O diagnóstico do esporão do calcâneo, da fascite plantar, ele é clínico. Né? O paciente chega com aquela história, e o exame físico, bateu a história com o exame físico, acabou, está feito o diagnóstico. Não vai fazer uma chapa não, doutor? A gente acaba decepcionando muita gente. Tudo tem uma chapinha, um cardiograma. Exato. Entrando até nessa questão dos exames da ortopedia, João, a gente tem dois exames que são... eu tenho certeza que é exame, que é a ressonância magnética, que é parceiro seus, né, no dia a dia. Uhum. E o outro, que eu não sei se é exame ou se serve como exame e tratamento, é a artroscopia. Queria que você comentasse um pouco dos dois, da aplicabilidade, se realmente usam mais a ressonância ou só o raio-x. Estou falando em consultório, às vezes até pronto-socorro. E a artroscopia, o que é a artroscopia, se serve também como tratamento. Aham. A ressonância ela é muito boa, né, cara? Ela vê, porque o raio-x basicamente só vê o osso, né? Isso a gente até fala muito para o paciente. Falou, o raio-x só vê o osso não quebrou, então às vezes machucou ligamento e etc. A ressonância não, ela entra e consegue ver tudo, né? Tendões, ligamentos, articulações, musculatura, enfim. Perfeito. É um exame bem mais completo, mas infelizmente é um exame caro, né? Que a gente não tem disponível no SUS de forma fácil. E às vezes demorado, né? No SUS, o paciente fazer uma ressonância pode demorar meses, né? Então, acaba que no SUS a gente usa pouco, tá? O médico tem que dar um jeitinho, né? Porque já que o SUS... E a indicação... Tem paciente que acaba optando por pagar particular, enfim. Gente, quando está doendo, a pessoa quer resolver o problema. Exatamente. Verdade. Não tem jeito. Mas é um exame excelente, que ajuda bastante, principalmente em casos de lombalgia, né, de dor na lombar, porque tem muita associação com hérnia de disco, com desgaste, que o raio-x não vai ver. Raio-x a gente vê que tem algumas alterações, mas a ressonância é que vai ver melhor o que está acontecendo, né? E agora, com relação à artroscopia, a artroscopia é um tratamento. É um tratamento, então não é exame. Não é o exame. A artroscopia... basicamente a artroscopia mais feita é do joelho, né? Tem do ombro, tem do tornozelo, tem até do quadril. Então, assim, mas a que é mais feita é no joelho, que aí entra com uma câmerazinha lá no joelho, lá dentro, com um buraquinho bem pequenininho, de 0,5 centímetro, né? E ali pode tirar lesões do menisco, pode reconstruir o ligamento cruzado anterior, que é o mais lesado aí. Mas é uma forma de tratamento. E hoje essas tecnologias ajudaram demais, né? Que antigamente tinha que expor tudo, né? Exatamente. Nossa Senhora. Você falou de ligamento, aquela famosa cena do Ronaldinho Fenômeno. Isso. Quando ele foi dar aquele drible lá na Inter de Milão, que você vê a patela, a região da patela deslocando. Ela vai pra cima, né? Ali foi o menisco que saiu. Não, ali como é que foi aquilo ali? Ele rompeu o tendão patelar, né? Na verdade, aquela história Eles falam que aquela ali é uma dor absurda. Né? Porque na verdade, assim, um jogador de futebol daquele nível romper um tendão patelar não é comum, né? Só que a gente tem que pegar o histórico do Ronaldo, né? Porque ele já tinha feito uma cirurgia de ligamento no joelho e quando a gente vai reconstruir um ligamento, a gente tem que pegar um outro tendão do corpo. Hoje em dia, o que mais pega são os tendões da coxa, né? Que são 2 tendões que pega aqui, tira e não dá muito problema. Só que antigamente tirava-se um pedaço do tendão patelar.
Então, fez isso com o Ronaldo. Enfraqueceu o tendão. Ele voltou a jogar e, puf, rompeu. E às vezes ele estava naquela fase já começando a ganhar mais massa corporal, mais pesado um pouco. E na hora que ele reoperou, já tinha essa técnica que você falou que é mais... Já. Porque ele voltou, foi campeão do mundo em 2002. A recuperação dele, né? Rápido. O cara foi pro Real Madrid, estourou. Ele ainda teve uma ascensão absurda, né? Não, mas já tinha. Ainda hoje tem médicos que preferem usar o tendão patelar. Sabe? Talvez por causa da fibra dele, alguma coisa assim? Eu já vi alguns estudos que mostram que os tendões que a gente tira da coxa são melhores, sabe? Então, você falou, tá falado. Hoje em dia... Eu não vou sair no tapa, eu sou especialista, né? Usa porque às vezes o cara fala, tá porque não perto. leu ainda. Eu vou tirar ali que é mais perto, mais fácil. Mas tem muita gente que usa ainda, assim. Isso, na verdade, é uma discussão até hoje. Até hoje você vai em congressos de joelho aí, o pessoal tá lá discutindo. O corpo humano, né? Exato. Às vezes um tendão da coxa de um pode não ser igual o outro tendão. E o médico fica naquela, tiro daqui, eu tiro dali. Exato. Igual eu que trabalho, às vezes, fazendo transmissões ao vivo de cirurgia, eu fico vendo o doutor fala assim, eu vou tirar a cartilagem, né, do osso interno ali, esqueci o nome da cartilagem lá. Mas às vezes não tem jeito de tirar, para fazer um alarrim tem que tirar da orelha. Só que é uma cartilagem mais fina. Sim. Então ele usa numa segunda etapa, caso ele não consiga tirar. Exato. Tem a primeira opção, não deu, aí vai, né? Para outra. Exato. E, João, as mulheres, a gente sabe que tem essa questão do efeito hormonal, né? Existe uma diferenciação entre homem e mulher. E algumas alterações, inclusive ósseas, né, são derivadas do hormônio em si. Então eu queria saber da sua experiência, do seu expertise, se no seu consultório, no seu dia a dia, as mulheres têm mais queixa de artrose e artrite do que os homens, ou se não existe essa separação em função da diferença hormonal entre homem e mulher. Não, na verdade, além da diferença hormonal, tem também a diferença biomecânica, né? O esqueleto da mulher é um esqueleto diferente do homem, né? Por exemplo, o joelho da mulher, a gente fala que tem um valgo mais aumentado, que é a perna, como se fosse o joelho fazendo um L, sabe? Então, assim, essas alterações biomecânicas estão muito envolvido nisso. Então, a gente observa que, por exemplo, a artrose tem uma ligeira prevalência em mulheres, né? Porque a mulher também ela tem mais problemas de cartilagem, que é a condromalácia patelar. E então realmente a gente vê que por causa dessas diferenças a mulher acaba a sendo anatomia mais atingida. Exato. E a questão talvez Agora essa questão hormonal, a mulher que toma, por exemplo, anticoncepcionais. O anticoncepcional, lógico, talvez não todos, pode também atacar essa questão de artrite, artrose? Não, isso aí nunca teve nada, né? Nunca ouvi falar nada disso, não. Agora é interessante que essa questão da biomecânica, né, da mulher, por exemplo, a lesão do ligamento cruzado anterior do joelho. Perfeito. Ela acontece, se a gente for pegar ali, com muito mais frequência no homem, né? A gente vê mais homens sendo lesionados, mas a mulher tem até 10 vezes mais possibilidade de sofrer uma lesão do ligamento cruzado anterior. Então, se a gente pegar uma mulher que faz futebol, que é jogadora profissional de futebol, e um homem jogador profissional de futebol, a mulher vai ter muito mais chance de romper o ligamento do que o homem. Sobre a mesma atividade. Na mesma atividade. Músculo, a questão é que o homem ele é mais músculo. Ele é mais ativo. Mais ativo. Mais de contato. De média, né? Mas talvez é por causa do músculo. Apesar também, disso né? estar mudando, né? As mulheres estão cada vez mais frequentes, só que como tem um número absoluto de homens maior dentro de esporte de contato, a incidência acaba sendo maior nos homens. Perfeito. E tem outra pergunta também que eu vi. Isso, com relação às lesões, muita gente fala assim, doutor, eu tive um trauma, então eu operei o joelho, e muita gente fica ansioso para voltar a fazer exercício físico. Você pega um jovem que caiu de moto, teve uma fratura no joelho, no tornozelo, quer voltar à prática esportiva. Normalmente você... mas se ele caiu de moto, ele não vai estar fazendo a prática esportiva. É porque caiu de moto e tá alenhado. Mas você que acha, cara. Esses caras com motoqueiro. Perna de gesso e de moto. Chega de bananeira. Você nunca recebeu um meme no WhatsApp lá do cara de moto com fixador externo? Já vi. Fazendo empinando. Dá agonia de ver o negócio daquele. Loucura, cara. Mas existe um tempo fixo para joelho, tornozelo pré-determinado? Claro, né? Ou depende da lesão? Tem alguma... 30 dias, 60 dias? Não, média, com as técnicas hoje que vocês empregam aí? Isso aí normalmente varia muito, né? Vai de paciente para paciente, mas às vezes quando
Por exemplo, quando tem fraturas, é claro que o tempo de recuperação vai ser mais prolongado, aí vai ser 3, 4, 5, 6 meses, né? Mas quando às vezes é só uma contusão, a recuperação é mais rápida, aí vai de acordo com a dor do paciente mesmo, entendeu? E fisioterapia também. Fisioterapia. É uma diferença. O fisioterapeuta, assim, é essencial na vida do ortopedista. Se não existisse fisioterapia, ortopedia não existia. Você já tem uma indicação. Você já tem o seu grupo... ortopedia não vive sem um fisioterapeuta. Inclusive até um tema pra gente poder trazer depois, fazer esse jogo com a fisioterapia, né, Dudu? Se a gente pode fazer um podcast aqui depois, até trazendo a questão de um atleta ou de uma pessoa que já sofreu algumas... com fisioterapeuta, com ortopedista, para dar uma liga, né? Mas é extremamente importante. Infelizmente, a gente não vê muito isso no dia a dia, que essa ligação, essa comunicação entre o fisioterapeuta e o ortopedista. Normalmente, o que acontece? O ortopedista manda o paciente para o fisioterapeuta, esquece o paciente... Aí o fisioterapeuta faz o tratamento lá e manda de volta, aí ninguém não deu comunica. Certo, volta. Cara, quando você recebe um paciente que tem um relatório de um fisioterapeuta explicando o que foi feito, é muito bom. É muito bom, sabe? Né? E vice-versa, claro. Será que tem um ciúminho, alguma coisa? Não, né? Não, é o dia a dia mais corrido, né? É o dia a dia corrido, é o volume de pacientes, é a desvalorização da fisioterapia que infelizmente acontece muito. Então, assim, o cara não tem aquele tempo, né? É uma profissão extremamente desvalorizada. Uma pergunta até meio pessoal. Hoje, minha mãe falou assim, nossa, meu joelho saiu do lugar. Ela já fez ressonância, já fez todos os tipos de exame e não dá nada. Mas ela tá lá sentindo a dor do joelho. Aí acho que foi o fisioterapeuta falou com ela assim, não, você tem que fazer só musculação para resolver seu problema, que o seu problema é a musculação. Acontece isso mesmo? Ou para ela sentir, ela tem que colocar, né, uma faixa, alguma coisa protegendo, mas ela sente que o joelho saiu do lugar. É porque, na verdade, assim, para um joelho sair do lugar, é difícil, não é fácil, não. Tem que ser... Né, na verdade, ela fala que, tipo... Isso que eu ia falar. Ela deve ter sentido uma sensação, assim, de... Um falseio, que a gente chama, exatamente. Aí, nesse falseio, provavelmente, pode ter tido alguma lesão de ligamento, mas, às vezes, uma lesão mais leve, né? Uma distensão ligamentar, ou então uma lesão grau 1, grau 2, enfim. Que são lesões mais leves e que o reforço muscular é essencial na recuperação, entendeu? Foi isso mesmo que eu... Aí, caso não faça uma recuperação legal, ela pode desenvolver uma instabilidade crônica, né? Que aí vai começar... Até por conta da idade, né? A musculatura vai ficando mais frágil. Exato. E aí esse reforço que a gente falou um pouco antes, fica até mais difícil, né? A pessoa idosa, às vezes o idoso cai em casa e tem lesões gravíssimas. Com certeza. A queda do idoso é uma preocupação que até o pessoal da geriatria tem também. Todo mundo tem, mas a geriatria lida muito com isso. Né? Porque é comum, né? A prevenção das quedas, né? Quebra muito fêmur, punho e ombro. São as 3 mais frequentes. E João, na sua experiência, e aí falando mais de você mesmo, tá? No seu consultório, nos seus atendimentos, qual que é a queixa mais prevalente de todas no atendimento da ortopedia? Que você vê é a diferença entre pronto-socorro e consultório, ou é sempre a mesma coisa? Como é que é no seu... E o bom é que ele trabalha nos dois, Nos dois, Isso aí tem referência para todos os lugares. Quilômetros e quilômetros. Cara, disparadamente a lombalgia. Não tem jeito, cara. A lombalgia, tanto no pronto atendimento como no consultório, é uma das queixas é a queixa mais frequente, com certeza, sabe? E aí, tirando a lombalgia, assim, varia bastante, né? Varia bastante, mas a lombalgia, com certeza... E desses casos, você falou que 80% é músculo e osso. Mais ou menos aí uns 80% a 90% é problema músculo-esquelético, né? Uma distensão muscular, uma hernia de disco, uma artrose. Isso no consultório e no pronto-socorro? Isso. Pronto-socorro eu sei porque eu vi de perto. Você viu, exatamente. Mas no consultório não tinha essa visão, não. No consultório também. Achei que era mais joelho, por exemplo. Tem também na verdade, assim, se você for, vamos pegar joelho, as 3. Ombro. Isso que eu ia falar. Vamos pegar as 3 aí, que seria a lombalgia, a artrose de joelho e problemas de manguito, né, do ombro, manguito rotador, O manguito, explica pra gente, é uma estrutura que envolve a articulação do ombro e ele às vezes inflama ou às vezes tem um estiramento. Como é que funciona isso? O manguito, são 4 tendões, né? São 4 músculos, são 4 tendões que envolvem ali o ombro, né? E dá estabilidade da articulação. Ele abraça aquela bola. Abraça, né? Aquela cabeça do ombro, isso.
À medida que a pessoa vai ficando mais velha, esses tendões vão ficando mais desgastados, como se fosse uma roupa velha. Ela vai ficando uma roupa velha que perde um pouco essa elasticidade e rompe. Né? Então, chega a romper. Chega a romper. Então é muito comum a gente ter rupturas do tendão de algum tendão do manguito rotador. Aí o paciente perde força de elevação do braço. Dependendo, se for um grau mais avançado, o paciente consegue nem pentear o cabelo, por exemplo. Entendeu? Então, há um enfraquecimento mesmo. É bem pronunciado. Assim, jogadores de vôlei tem muito problema, né, no ombro, né? Tem por causa da atividade, né? Repetição, né? Nadador também tem, né? E a musculação, ela entra para prevenção, né? Isso, ela a musculatura é fundamental, que é a musculatura hipertrofiada dá aquela estabilidade, sabe? Não existe alta performance. Inclusive, mas eu já vi, por exemplo, esse pessoal que levanta muito peso terem problemas absurdos também, né? Porque é uma carga... dependendo do camarada, né? O cara quer levantar... O mundo, né? Essa questão do reforço muscular, cara, é tão interessante que eu já vi um estudo. Fizeram um estudo com jogadores profissionais de futebol sobre lesão ligamentar do tornozelo. Porque ao longo da carreira... principalmente o jogador vai tendo muito entorse, né, de tornozelo, vai torcendo o tornozelo demais e vai machucando os ligamentos. E esses ligamentos, eles acabam não cicatrizando. Não dá tempo. Então foi feito um estudo com um jogador de futebol profissional e viu que grande parte desse jogador nem tem ligamento no tornozelo. Os ligamentos principais, já acabou. Já não existe, já são rompidos. Aí, tá vendo? Por isso que eu parei de jogar futebol com 16 anos. Eu não queria meu ligamento tem que existir. Poxa. Só que, os caras têm uma musculatura tão forte, mas tão forte, que segura o tornozelo. Cara, o Roberto Carlos, então, o cara não tem nem... de panturrilha. Cara, não tem nem... Você ficou de olho na panturrilha dele. O cara vai bater falta no Real Madrid? Não, ele é absurdo. Então eu não vou nem falar do Hulk, então, hein? O Hulk eu não... Acho que eu vou chamar o Hulk aqui qualquer dia. Ver se é verdade mesmo. Cara, mas eu nunca imaginaria um negócio desse. O cara perde a espessura tendínea dele. Isso. Agora, ele é um jogador profissional hoje. Aí ele aposenta com seus 35, 36 anos. E aí, o futuro dele? É igual boxeador, né? Vai tomando muito soco na cabeça. Não, se ele não praticar musculação, pelo que eu entendi, ele vai ficar... Vamos supor que ele parou de jogar bola, ficou sem... Vai ser degenerativo rápido. Ficou 5 anos sem treinar e volta a jogar. Aí ele pode ter lesões, né? Porque não tem mais aquela musculatura Então ele vai ter que fazer a musculação ad eterno. Essa a vida. Virou direito. Aí, o doutor pode direito. O Ronaldo Fenômeno aí, tá fortinho. Musculação. Cervejinha. Ele tá bem forte mesmo. Sempre foi, né? Não vai... Já vai entrar em time aí. O doutor é cruzeirense. O senhor também é cruzeirense? Cruzeirense. Esse aqui já foi pro camarote já. Esse aqui é acompanhante de torcida. Isso aí é bom demais. O doutor Manuel fica levando a pessoa pro lugar errado. Que isso. Fica tranquilo. A gente tá aqui em Minas, viu, pessoal? A gente tá... Aqui é Atlético Cruzeiro, é igual... Tá 2-1 aqui. Vou tá apanhar. respeitando a proporção. Exato. Na proporção é exatamente o que acontece. Não fala nada, não. Mas outro dia eu tava até brincando, né, com o dentista. Ele tava lá fazendo a cirurgia no meu filho. Ele é cruzeirense. Mudando um pouquinho o assunto para descontrair, né? Aí eu falei, meu filho, vamos ver se ele é cruzeirense mesmo. Aí ele pegou lá o bisturi, né? Aí ele começou a tremer, eu falei assim, é cruzeirense. O bom é que ele tem que levar na esportiva, na brincadeira. Claro. Mas, doutor, então assim, eu não vou perder a piada, né? Claro, jamais. Mas, doutor, então assim, essa questão do que o senhor vê todo dia, lá na clínica, né? Nos prontos-socorros, eu já vi pessoas, que a gente falou do motoqueiro, que ele bate o pé no chão ali e o pé vai para trás, o ligamento dele destroça. Há como recuperar isso? Então, só com cirurgia, ou logicamente, dependendo, ele consegue reverter o quadro. Nossa, essas lesões... Eu fico vendo tanto motoqueiro no chão que... A motoqueiro é o cotidiano. O João 23... Eu trabalho no João 23. Uma loucura aquilo ali. Motoqueiro alto acidente, de acidente, né? Mas... Do pé virar. Quando não tem fratura, né? Quando tem só lesão de ligamento, especificamente no tornozelo, a grande maioria dos casos vai recuperar com fisioterapia e reforço muscular. Grande maioria. Alguns casos, esse ligamento não vai cicatrizar
e esse paciente vai desenvolver uma instabilidade. Então, ela vai começar a torcer o pé com mais frequência. Nesses casos, tem cirurgia. A gente reconstrói o ligamento do paciente. Entendeu? É interessante, porque eu já vi pessoas da área até de academia que ela faz assim com o pé, o pé estrala todo. E já me contaram que torceu o pé de novo e o pé tipo encaixou e não dá mais aquele estralo todo. Isso também acontece. Então a pessoa fica anos com o pé meio que fora da base certinha e voltar. Porque aí cicatrizou os ligamentos, aí, né? Já estabilizou tudo certinho, entendeu? E volta, com certeza. Ô, João, tem uma pergunta que me foi feita até pelo mestre lá do jiu-jitsu, que ele teve que tirar o menisco. Sim. E não só ele, mas muita gente tem que, às vezes, remover o menisco por conta de lesão. Dele foi de lesão de luta mesmo. Isso. Né? Quando a pessoa... Primeiro explica pra gente o que é um menisco, né? Se há uma cartilagem que também protege ali. E se dá para tirar de todo mundo. E se tirando o menisco, ele fica com o joelho, vamos dizer assim, funcional ainda para poder fazer os exercícios que ele já está acostumado a fazer. O menisco é como se fosse, imagina um carro e o amortecedor do carro, né? O menisco é como se fosse isso, é um amortecedor do joelho. Né? Então ele é gelatinoso. Ele é um pouquinho, assim ele é um pouco endurecido, mas não tanto. E ele serve tem várias funções. Uma das funções principais é justamente dar esse amortecimento, né, para diminuir o impacto ali, né? Aí o que acontece? A lesão do menisco, ela antigamente, lá no início e tal, quando se tinha uma lesão do menisco, arrancava o menisco inteiro. Arrancava o menisco. Queria nem saber. Fazer uma menissectomia, que a gente chama. Aí foi vendo que esses pacientes começaram a ter muito desgaste no joelho. E não colocava nada ali? Nada, só tira e pronto. Hoje em dia, o que é feito? Tem lesões do menisco que realmente tira só um pedacinho, né? Só um pedacinho ali da lesão. Só que hoje em dia está muito comum fazer sutura do menisco, né? Simplesmente chegar lá pela artroscopia. Ele fez a artroscopia. E dar ponto no menisco. Né? Como se fosse um corte na pele. Como se fosse um corte na pele, dá um ponto na pele e dá um ponto lá no menisco. Só que assim, tem que ser determinados tipos de lesão, não são todas que podem fazer isso. E tem visto que isso tem gerado uma recuperação muito boa, sabe? Então, por exemplo, às vezes um paciente jovem, atleta, ativo, vai sempre tentar fazer essa sutura do menisco, né? Mas se tirar o menisco, por exemplo, imaginemos que a lesão dele não permitia fazer essa Aí sutura. foi lá e deu uma mordida no menisco, tirou um pedacinho. Cara, isso aí Ele consegue voltar. Inclusive, vários jogadores de futebol aí já foram submetidos a isso. Então, assim... Até sem menisco todo? Não, aí isso não se faz mais. Né? Então já está proscrito. Quando tem uma lesão, tira só um pedacinho ali da lesão. Hoje tenta-se... E deixa o máximo possível de menisco ali. Porque é importantíssimo. É. E agora, existe também algum material que a pessoa possa usar como se fosse uma prótese de silicone para substituir um menisco, alguma coisa assim, ou não existe mesmo? Não, infelizmente não. Seria muito interessante, né, se tivesse. Não, com certeza. A tecnologia tem evoluído tanto, né? Isso é uma coisa até... Isso tem se estudado. Dudu, vai ficar... Porque já que é um objeto, um órgão, né, que ele é... Vamos dizer assim, como se fosse um silicone, né? Poderia existir uma possibilidade de criar algum material que não fosse repulsivo assim, pelo corpo, né? Igual o silicone que a mulher usa nos seios e tudo mais. Tem se estudado para fazer na cartilagem, né? Por exemplo, na artrose de joelho que a gente vai tendo, que a gente tem lesão de cartilagem, e tem se estudado justamente isso, fazer implantes ali que substitui essa cartilagem, mas assim, não tem nada muito comprovado ainda. Tem que fazer testes, né? Existe alguma possibilidade de fazer enxerto, igual algumas pessoas... Os dentistas usam, às vezes, aquele enxerto ósseo com o sangue da pessoa e faz... Na ortopedia até tem enxerto de cadáver, não tem? Usa o ligamento ou não? Ou se usava isso? Também, porque são tipos diferentes de enxerto. Acho que o que ele está perguntando... Se existe como fazer uma infiltração. Porque é o que está sendo feito muito na ortopedia, na ortomolecular, na regenerativa. Isso tem se estudado muito,
né? E tem duas formas principais, que é o PRP, que é o plasma rico em plaquetas. A gente tira o sangue do paciente. E faz esse uma sangue faz a centrífuga, tira a parte boa e injeta na lesão. E é quase uma célula-tronco, né? Que eles falam. Aí eles falam que aquela ali tem células que vão facilitar a cicatrização. E tem também que você pode tirar direto da medula, né? Da medula óssea. Tira ali e coloca lá na lesão. Mas isso, assim, são estudos. São estudos, não tem nada comprovado cientificamente, apesar de muita gente fazer. Mas é uma proposta interessante, né? Claro. Tudo que é regenerativo. Já tem gente fazendo isso? Já? Tem muita gente fazendo. Assim, você tem que explicar para o paciente. Falar, nós vamos fazer um método que não tem comprovação, não tem validação, mas é uma tentativa. Quer tentar? Pô, vamos. Tem essa questão do câncer nos ossos, como que isso afeta intrinsecamente as pessoas, assim, que, né, o osso, a estrutura óssea da pessoa muda totalmente, né? O câncer no osso, ele é bem grave, assim, sabe? Porque ele, na maioria das vezes, ele pode dar lesões que vão facilitar a ocorrência de fraturas, né? Porque vai reabsorvendo o osso ali. Acontece muito, por exemplo, no fêmur, né? Que vai reabsorvendo, a pessoa vai andar, quebra. Parece que é muito na parte superior do fêmur, né? Isso é muito comum. A principal... tem duas principais doenças ósseas assim, de câncer. A primeira seria o mieloma, que é uma doença mais específica. A segunda é metástase, né? Então, assim, quando a gente vê um câncer no osso, a primeira hipótese que vem na nossa cabeça esse câncer veio de algum lugar, né? Veio do pulmão, veio da próstata, não é dali, veio né? da mama, entendeu? A principal hipótese seria a metástase óssea, que entendeu? É o maior problema, né? Porque aí já espalhou, né? Isso, exatamente. Essas arefações ósseas, esses consumos do osso na bacia é muito comum no câncer de próstata, né? Principalmente muito comum, homem mais velho, né? Exatamente. Você vê um senhorzinho mais consumido, emagrecido, já tem um histórico talvez de doença da próstata. Você vê algumas manchas ali na bacia, tem que acender um sinal de alerta. E o doutor comentou a questão do cigarro. O cigarro também interfere até nessa questão óssea da pessoa, né? Interfere, o cigarro... É realmente uma praga o cigarro, porque, assim, né? o cigarro... Você gasta dinheiro e só dá problema. Manuel pode até falar melhor que eu essa questão do problema vascular do cigarro, né, cara? Ele causa um endurecimento endotelial, ele altera, vamos dizer, a estrutura ali, né? A capa de dentro das artérias e dos vasos que nutrem ali. Então ela prejudica sobremaneira, causa inflamação. E isso não acontece só no coração, acontece no corpo inteiro, né? O osso, será que ele fica também mais ressecado, vamos dizer assim, uma palavra mais... Assim, principalmente os ossos da face? Ele fica subnutrido. O paciente, sim. Porque uma pobreza. Porque o vaso não está conseguindo mandar com eficiência o sangue, irrigando ali aquela região. O cigarro é como se o corpo estivesse recebendo uma quantidade incrível de toxinas, né? Sem contar a ação cancerígena direta, né? O corpo está todo dia tentando sarar aquele mal, né? Expulsando os efeitos que ele traz, né? É verdade, por exemplo, que os refrigerantes causam também problemas ósseos? Assim, ou é mais uma coisa que o pessoal fala para dar aquele susto nas crianças? Isso aí com relação ao problema ósseo... Porque antigamente eu vou falar o pessoal fala da Coca-Cola, né? Porque o pessoal gosta de atacar a Coca-Cola, mas tem Pepsi, tem... O refrigerante eu já não sei, Dudu, mas o diabetes tem repercussão? Você costuma ver paciente diabético com problema ósseo? Como é que é isso? A questão do diabetes entra principalmente na questão de lesões... Cicatrização, né? Eles são mais demorados. São mais demorados para cicatrizar e pode evoluir com uma infecção do osso, uma osteomielite, né? E são casos, assim, extremamente difíceis de diabetes conduzir, também, cara. Meu pai que brincava, né? Que diabetes, pelo próprio nome, já é do diabo, né? Porque ou doença que atrapalha amputação de membros, né? O paciente que é diabético, realmente, essas doenças periféricas, vasculares periféricas, na hora que tem algum problema ósseo, uma infecção, antibiótico. Inclusive... Um amigo meu teve que amputar o dedão do pé. Inclusive, meu mestrado foi exatamente nessa área, foi nessa parte de neuropatia diabética, né? Que é quando começa, o diabetes vai comendo os nervos ali, do pé principalmente,
e o paciente perde a sensibilidade, né? E pisa num prego e nem vê. Entendeu? Isso é perigosíssimo. É absurdo, porque tá um corpo estranho ali. Você tá sujeito a lesões ali, o cara não dá muito. E o ser humano tem essa mania, né? Ele só presta atenção naquilo que ele sente. Né? Aí é complicado, porque às vezes, por exemplo, teve uma lesão do dedão do pé, você vai lá e arranca o dedão. Aí aquela ferida não cicatriza. Aí a infecção aumenta. Vira tipo uma gangrena. Aí você tem que amputar mais. Aí você vai fazendo subindo. um salaminho, que a gente chama, entendeu? Vai só aumentando o nível de amputação. Eu então, fico assim, vendo cara, diabetes é uma coisa assim... Aí absurda. o camarada não controla o diabetes, aí vai só piorar. É uma roda... Mas o doutor falou que fez o mestrado com essa base, né? Isso. Então acaba que o orto também, ele tem que estudar um pouco do endócrino. Com certeza, com certeza. Eu acho que eu tava falando com o Dudu no primeiro projeto. Isso, nós conversamos. Porque antigamente o cardiologista, ele era um cardiologista, isso quem falou foi o Renato Lopes, lá da Universidade de Duke, um brasileiro famosíssimo aí. Ele falou que o cardiologista antigamente tinha que ser um cardiologista do trombo. Infartou e tal. Hoje é o cardiologista metabólico. A gente tem que saber, a gente tem que estudar cada vez mais a parte da endocrinologia, porque a gente está sabendo como que isso está afetando as várias... Se a gente for analisar a nossa alimentação hoje com frango cheio de hormônio, animais que cresciam em 2 meses, hoje em dia com 40 dias, 30 dias, o bicho já está adulto. Tem repercussão alimentar, mas o próprio hábito do paciente, se ele não tomar conta disso, né, João? As repercussões metabólicas dele começam a afetar o osso, coração, com certeza. Rim, então a gente acaba entrando em todas as áreas, né, cara? Então... Vamos trazer um endócrino aqui também pra gente falar sobre isso, porque a gente vai se somando, Pode né? deixar que a gente já tá... A gente vai... O radar já tá ligado. O radar já tá ligado. E lógico, né? O pessoal que tá assistindo a gente quiser participar, olha, tem um doutor aí que pode agregar o nosso podcast aqui, ó. Pode mandar aí pra gente. A gente vai... Pode colocar nos comentários, no nosso Instagram aí, Doutor Pod. E a gente vai ter prazer de receber aí os doutores, né? Pra a gente agregar. Porque eu, por exemplo, eu fico entusiasmado. Porque eu acho que todo dia que você aprende um pouquinho, é mesmo uma dor de cabeça para amanhã. E assim, a iniciativa do podcast aqui é sensacional, cara. Você passar pro público, né, de uma maneira fácil de entender. E não tem no Brasil isso, esse bate-papo com doutores. Não tem, cara. E são dúvidas, assim, extremamente frequentes. Essa de pisar num prego, gente. Imagina, o cara tá lá com um prego. E o interessante é que são dúvidas de toda a classe social, assim. Não é só do pós-restrito. Não é elitizado, não. Não é então, assim, todo mundo, desde, às vezes, a pessoa que tem uma condição um pouco mais... um pouco pior, até a pessoa que tem uma condição melhor, tem as mesmas dúvidas. Às vezes até gente que não é da área, né, João? Eu aprendi muito com você hoje também. Exato. Porque você vai falando algumas coisas, eu falo, gente, a minha ideia era outra. E eu sou da mesma medicina, né? Então, não tem ninguém que vai saber tudo. A gente é uma soma, né? Exato, vai aprendendo. Claro. Eu, por exemplo, não estou sabendo nada aqui. Tem as palavras que eles falam aqui, eu finjo com esse tanto de podcast que você vai fazer aqui, você vai sair. Não, o Dudu daqui a pouco ele sai com diploma. Ele já tá pegando em cada área aqui. O doutor Tiago, que a gente grava as cirurgias dele, né? Tem dia que ele fala lá na cirurgia, gente, daqui a pouco o Eduardo tá sabendo mais do que vocês aí. Porque eu vou vendo abrindo, né? O nariz da pessoa. Exatamente. E aí ele fala assim, essa aqui, Você já falou hoje EPI? Eu falei, como assim EPI? Equipamento de proteção individual. Como assim, Dudu? De onde você tirou isso aí? Da manga? O que é? Não, porque eu vou gravar lá na Fiat, e a Fiat hoje está falando comigo disso, dos EPIs que tem que usar lá. Mas assim, é muito legal, doutor, a gente aprender com vocês que estão ali no dia a dia, no front, né, de batalha. Imagina o que é um João 23, gente. A gente fica só na porta ali, né? Ali eu tive uma experiência com a toxicologia, na época eu era acadêmico ainda. Sim. Mas a ortopedia do lado ali, são várias salas de urgência, né? Vamos dizer assim, o paciente chega, o atendimento, tanto que é referência. Não, é incrível ali. Politraumatizado ali. Eu quero ver se a gente traz até um diretor do João 23 aqui, um gerentão deles lá, pra gente ver, mostrar imagens do dia a dia, até pro povo de fora ver e falar assim, poxa, temos que valorizar, porque o pessoal ali... O João 23 é muito reconhecido. Trazer o pessoal, sei lá, do Risoleta, o pessoal até da Unimed também, dos particulares. Eu fico até brincando, João, eu falo assim, gente, se eu sofrer, Deus me livre, guarde, um politrauma grave... Não pega minha carteirinha do convênio, não. Pode me levar pro João 23. Considera que eu sou SUS. Cara, mas eu sempre falo isso. Porque o João 23, eu prefiro... Lá é muito Eu sempre falo isso. E os médicos têm expertise lá, né? De vários traumas. Lá, se você chegou, aí se você precisar
de um atendimento de um ortopedista, de um cirurgião de trauma, do neurocirurgião, do cirurgião plástico, lá, né? Tá na tem hora. tudo na hora, em menos de 2 minutos. Então, assim, esse primeiro atendimento lá é sensacional. Isso aí salva vidas, né? Salva vidas. Quanto mais você intervir eu trabalho com o Dr. Gilson, que eu comentei, Dr. Gilson Pockel. Ele é dentista, né? Odonto. E ele trabalha também no João 23. Ele falou, eu não largo lá, porque lá todo dia tem um caso novo que vai aprender. Dia. Nas minhas clínicas, extração, implante, é bom. Mas lá no João que eu... Lá chega coisa, eu já peguei lá acidente de avião, cara. Onde você vai atender paciente vítima de acidente de avião. Esse aprendizado a gente tem sempre que conservar, sempre que puder, porque é uma fonte de conhecimento e... É incrível. Doutor, a gente está chegando já mais ou menos aí no nosso final. E o que a gente pode deixar de dica para as pessoas evitarem, né, algumas contusões, alguns problemas que são corriqueiros e você pode evitar até em casa mesmo. Sim. Lógico que sempre procurando um médico para situações, né, potencialmente mais importantes. Mas às vezes a pessoa deu um chute na quina do móvel e o dedinho dele deu aquela leve torcida. Eu já fiz isso. Como é que você Quem faz? nunca, né? Como é que você faz para resumir, né, Dudu? Como é que você faz para tratar bem o osso? O osso e o até para chegar no pronto-socorro, às vezes, numa lesão que dá para chegar lá. Assim, uma coisa que eu gosto muito de incentivar é a prática esportiva, sabe? O esporte, ele... Mas doutor, poxa, eu jogava bola na rua, todo dia eu chegava com o dedão estourado. Essas coisas eu quero perna de pau. Troca o esporte. Eu quero... Mas não esquece de fazer. Ping-pong, né? Pebolim. Pode ser. Essas coisas acontecem, não tem jeito. Mas o esporte, cara, é extremamente importante em tudo, né? Na ortopedia não é diferente, assim, no preparo no preparo ósseo, no preparo muscular. Então, assim, isso aí evita uma série de lesões, né? O reforço. Então, tanto que a maioria dos problemas que chega, a gente fala para o paciente, vamos fazer um reforço muscular, né? Isso até para o dia a dia, para o trabalho. Às vezes o paciente faz um trabalho pesado, às vezes, por exemplo, ajudante de obra e não faz uma atividade física, o trabalho do cara é pesadíssimo. Então, assim, ele precisa desse preparo, né? Mas... Ele acha só porque carrega o saco de cimento todo errado, né? Exatamente, com ergonomia toda errada. Põe em cima da cabeça, 50 quilos. Exato. Então, assim, é extremamente essencial isso e... aconteceu alguma lesão, procura o ortopedista, né? A gente pega muito, o paciente saiu o dedo do lugar, ele mesmo vai e coloca. Não faço, não, pelo amor de Deus. Eu já vi em filmes, né? O doutor levantando a mão aqui. Ele está se acusando. Todo dia desculpa, não, eu sou médico. Falei assim, você deu um leve saída, eu falei, puxa aí. Falou, Joãozinho, aconteceu isso, e já olha pra mim e fala assim, Manel, pelo amor de Deus. Mas eu já vi pessoa puxando, né? O ombro desloca. Mas isso aí realmente não pode fazer, porque pode agravar. Puxa, né? Pode agravar, pode, porque romper, pode romper. E a pessoa acha que vai ajudar ali, e na verdade tá só piorando a situação. Eu vi no YouTube outro dia, um jogador de futebol tinha deslocado, um UFC, lutador. E ele foi lá, o outro cara chegou... Não, chegou o oponente, puxou o braço depois no lugar e voltamos pra luta. Assim, uma coisa assim. Se eu fosse oponente, eu falo, não, deixa eu... Não, e o oponente que ajudou ainda. Eu não sei se ele perdeu ainda. Certas coisas que é melhor não fazer nada, cara. É uma loucura. Porque, deixa do jeito que tá e procura o atendimento socorro, especializado. Né? Exatamente. Então... Certíssimo. Doutor, e hoje? Como que a pessoa pode te encontrar aí nas redes sociais? Passa o seu Instagram. O seu Instagram para o pessoal poder acompanhar. O senhor também está atendendo em clínica, né? Fora o serviço público. Isso. O meu Instagram é o @JoãoCPaixão, né? De João Corrêa Paixão. Está aparecendo ali. Bacana. E atualmente eu estou atendendo numa clínica muito boa, até uma clínica Pode falar o nome da clínica. voltada ao esporte, chama We Care You. Em inglês, nós cuidamos de você. Só o nome dessa clínica aí, ó. Já é outro patamar. Até o carimbo dele tem cor diferente. Uma clínica muito bacana, voltada para não só... lá eu atendo ortopedia geral, mas volta também um pouco mais para a parte esportiva. Lá tem outros profissionais também que mexem nessa área. Enfim, é uma clínica muito bem estruturada. Quem quiser pode me procurar lá. Maravilha. Que vai ser muito bem atendido. Só voltando rapidinho. A ortopedia pediátrica, ela deve ser muito diferente, né? Demais da conta. Tanto que, igual a gente falou que tem o cara que faz pé, joelho, tem o ortopedista que faz criança, né? Ortopedia pediátrica. O cara estuda
1 ano, na verdade agora até passou para 2 anos, faz ortopedia, faz mais 2 anos de ortopedia pediátrica. Porque uma vez eu vi uma criança, no parto, ela teve acho que um deslocamento de ombro, assim, tudo muito pequenininho. Chama de distócia, né? Eu não lembro o nome correto, eu lembro do estágio de ginecologia, dependendo do mecanismo. Então, a criança é um outro ser humano, né? É um outro ser humano que... o cuidado da outro. Da parte ortopédica também. Então, é muito difícil. Eu, por exemplo... cirurgias de criança a gente evita fazer. O seu limite de idade para atendimento a partir de quantos anos você consegue atender no consultório sem pegar a parte pediátrica? Normalmente, assim, problemas pediátricos a gente até atende com muita frequência, né? A gente pode atender criança de qualquer idade. É mais, às vezes, quando precisa, por exemplo, de um tratamento cirúrgico, que a gente prefere encaminhar para um ortopedista especializado em criança, entendeu? Mas o atendimento em consultório... O atendimento geral é normal. Porque é muito frequente também, Mas né? assim, você operaria um indivíduo a partir do quê? Dos 14, 15? Ou tem que passar da adolescência? Geralmente é essa idade, a partir de cirurgias eletivas, né? Cirurgias que não são urgências, assim... A partir de uns 13, 14 anos de idade já consegue. Dá. Isso. Entendi. Exatamente. Só para o pessoal ter uma noção de qual idade. Claro. Né? E criança tem lesão o tempo todo, né? O tempo todo. Não, demais. O nome da criança é atividade. Nossa. Quando meu menino caiu, arrancou os 2 dentes da cara, eu fiquei doido. Imagina a criança que quebra braço, perna. Chega demais. Eu já caí, tive que tomar um tanto de ponto na cabeça. 4 médicos me segurando, eram 6 pontos, era para tomar uns 15. Bravo. Outro dia eu peguei lá no João 23, cara, uma criança de 3 meses que quebrou o fêmur num capotamento de carro. Nossa. Que loucura. Loucura, né? Mas devia estar no bebê conforto, né? Eu acho que tava... É a pressão, talvez, ali do movimento, né? Eu acho que tava sem o... Porque o bebê conforto tem que pôr o cinto. Tem né? Eu acho que tava sem o cinto. Nossa, não adiantou nada. Cara, 4 meses. Olha pra você ver, Dudu. Sobreviveu, graças a Deus, mas quebrou o fêmur, mas assim... E a velocidade da recuperação dela deve ser muito maior do que de um adulto, né? Com certeza. Rapidinho o osso tá colado. Tomara que, se Deus quiser, não vai ter problemas futuros, né? É isso aí. Mas e aí, doutor Manuel? Nossas recomendações aí pro pessoal que está nos assistindo. Acompanhar a gente, né? Seguir nas redes sociais. Seguir nas redes sociais, seguir no YouTube. Você é mais craque que eu vou falar. Mas eu joguei para você para poder já andar com os próprios pés. O doutor Manuel aqui é o nosso sócio aí, tá sempre aqui conosco, porque a gente tem essa simbiose legal, a gente gosta de... A gente brinca bastante, tem hora que eu até brinco demais com o doutor Manuel, tem que ser mais ponderado, né? Poxa, não, o legal eu sou molecão. O legal é a naturalidade da coisa. Legal essas brincadeiras, porque acho que a gente quebra um pouquinho do gelo. Com certeza. E não fica tão sisudo, né? No nosso podcast. E também é importante, né, Dudu, as pessoas começarem a mandar pra gente as questões, quando a gente for começar a divulgar as especialidades que a gente for chamar. As pessoas que tiverem eventualmente dúvidas, às vezes a gente manda, a gente recebe aqui. E abrir uma caixinha. Outro dia me perguntaram assim: Eduardo, tem um doutor lá de São Paulo e tudo mais que poderia levar para o podcast. Nosso sonho, né? Isso. É trazer doutores de outros locais. Mas a gente ainda não tem condição de bancar isso aqui no podcast. Por isso que às vezes a gente pede, a gente tem alguns dos nossos parceiros que até aparecem aqui na televisão, né? O pessoal da Delta, o pessoal da NeoID, da Blink. São, né, pessoas assim, empresas que nos apoiam para a gente poder custear nosso trabalho aqui. E a nossa intenção é trazer mesmo os diretores, pessoal até de planos de saúde, para trazer possibilidades para as pessoas poderem alcançar qualidade de vida. Sim. Porque o Dr. Pod, o nosso foco é isso, facilitar um pouquinho os conhecimentos, né, da saúde para as pessoas. Exatamente. O céu não é o limite, né, Dudu? A gente quer ir mais acima. Quanto mais pudermos, né, avançar nesse mundo que é gigantesco, é um universo, vai ser muito bom para as pessoas que estão nos assistindo. Agregar conhecimento sempre é válido, né? Então, eu quero agradecer a você que ficou conosco aqui até esse momento. Fique ligado nas nossas redes sociais, porque o nosso podcast... A intenção nossa é trazer informação de qualidade com pessoal profissional, doutores que sabem o que estão falando e porque aqui eles podem falar o que eles acham, tá? Logicamente com sabedoria, né? Com toda a prudência que a profissão exige. Então, nos vemos no próximo Doutor Pod. Fique atento. Um abraço. Um abraço. Abraço. Falou. Valeu.